Introdução ao GED, gerenciamento, GED, né, é o gerenciamento eletrônico de documentos, também conhecido como gestão eletrônica de documentos. O que é GED? Né? GED significa gerenciamento eletrônico de documentos ou gestão eletrônica de documentos. Tem um vídeo aqui que eu sugiro que vocês deem uma olhada depois, tá? O vídeo é esse aqui. Ele vai falar sobre Você já parou para pensar quanto você gasta na sua empresa para lidar com documentos, papéis, notas fiscais? E quanta dor de cabeça para achar um deles na hora que você mais precisa? Imagine a seguinte situação. Um ex-funcionário saiu da empresa há mais de 4 anos e agora o RH precisa comprovar que pagou corretamente todas as férias, horas extras, encargos. Imagina quanto trabalho vasculhando o arquivo físico atrás destes documentos. Quanto dinheiro gasto em processos trabalhistas. E a nota fiscal de entrada de uma mercadoria ou matéria-prima? Ela precisa ser recebida, conferida, cadastrada no sistema, contabilizada, contas a pagar. Nossa, onde mesmo que a nota está agora? Por qual departamento ela já passou? Você sabe? Quanta energia, estresse, tempo desperdiçado procurando uma folha. Então, procurem esse vídeo no YouTube, mas isso vai dizer a vocês o seguinte, o GED, ele é para evitar esse tipo de problema que o vídeo está apresentando, né? Então, a definição de GED. GED é um conjunto de tecnologias que permite à empresa gerenciar seus documentos no formato digital. Esses documentos podem ser das mais diversas origens, formas, né? Pode estar em formato de papel, microfilme, imagem, sombra, mídias eletrônicas, arquivos de texto, imagem, etc. Né? Eles podem estar em formatos variados. Então, na literatura arquivística, não há ainda um consenso sobre as terminologias documentos eletrônicos ou documento digital. O GED é a tecnologia que provê um meio fácil de armazenar, localizar e recuperar informações existentes em documentos e em dados eletrônicos durante todo o seu ciclo de vida. Quer dizer, uma empresa, ela gera, né, um documento, cria um documento, então esse documento vai ter um ciclo de vida que vai passar dentro da organização e fora da organização também, desde a sua geração até o arquivo definitivo. E o GED compreende tudo isso. Para tal, existem as principais ferramentas do GED. Vamos ver cada uma delas. A primeira delas é a Capture, que é a captura, né? Que acelera processos de negócios através da captação de documentos e formulários, transformando em informações confiáveis e recuperáveis, passíveis de serem integradas a todas as aplicações de negócios. Aqui nós temos nesse slide alguns exemplos, né, da Capture. Esse é um exemplo do CIGED. Essas imagens foram pegas de saídas de sistemas de GED, eu peguei na internet. A próxima ferramenta é a Document Imaging, que é a tecnologia de GED que propicia a conversão de documentos do meio físico para o meio digital. Aí tem um exemplo, né? Como isso começa? Começa desde o arquivo, né? O arquivo em papel, e aí é atribuído um código de identificação. Nesse momento o que acontece é a preparação dos lotes, depois a numeração, é atribuída uma numeração no sistema, e o controle de indexação. Na atualidade, a maioria dos sistemas de GED, essa indexação é na nuvem, e depois é distribuído através de um workflow, né, que vai determinar quem vai receber, quem vai ter acesso ao documento, né, através de chaves de acesso. Depois, a terceira ferramenta é a Document Imaging,
que é a tecnologia que permite gerenciar com mais eficácia a criação, revisão, aprovação e descarte de documentos eletrônicos. Aí tem um exemplo, né, das etapas da gestão eletrônica de documentos, e aí o que é que ela vai envolver? Vai envolver a criação, estoque, ou perdão, é, criação, estocagem, difusão e a gestão em si. O Code ou ERM, e ERM são duas tecnologias que trabalham juntas, né, em prol da gestão de documentos. Ela que trata das páginas de relatórios, né, e emite também os relatórios de captura, indexação, armazenamento, gerenciamento e recuperação de dados. Essa tecnologia permite que relatórios sejam armazenados de forma otimizada, em meios de baixo custo, mantendo-se sua forma original. Aí tem um exemplo de saída de relatórios. A workflow, que é talvez uma das partes mais importantes do GEG, porque é nela que é possível controlar e gerenciar os processos dentro de uma organização, garantindo que as tarefas sejam executadas pelas pessoas específicas e corretas no tempo previamente definido. Então, um sistema de GEG, ele vai dizer quanto tempo a pessoa vai o ciclo, né, do documento dentro da organização ou fora dela. E quanto tempo uma determinada pessoa vai ficar com o documento e o que é que ela deve fazer com aquele documento e depois como ela deve encaminhar esse documento para que o documento passe pelo ciclo pré-determinado para ele. Então, o workflow vai organizar as tarefas, os prazos, os trâmites dos documentos e sincroniza a ação das pessoas. E aí, o que é que temos com relação a isso? Né? A digitalização é uma parte importante. Primeiro, né, tudo é feito através da captura dos documentos em dispositivos descentralizados. Aí é feita a digitalização, o acesso e impressão de segurança, o gerenciamento de dados e o workflow, que vai determinar. Né? Essa imagem é bem ilustrativa e mostra como funciona o workflow. Deixa eu voltar aqui para ela. Veja, o workflow é como se fosse, a visão dele é como se fosse um organograma, onde vai dizer os passos, né, que o documento vai ter, para que pessoas ele vai, com as suas tarefas que estão atribuídas a ele até o arquivo definitivo. O workflow trabalha também com as regras dos 3 R's. Essa regra dos 3 R's também é possível ver no mapa conceitual, né, que são as rotas, papéis e regras. Então, temos também a quinta ferramenta, que são os formulários de processamento, que possibilitam conhecer as informações e relacioná-las com campos em bancos de dados, automatizando o processo de digitação. Neste sistema são utilizados o ICR, o OCR também para o reconhecimento automático de caracteres. Depois nós temos o RIM, né, que é Record and Information Management. É o gerenciamento do ciclo de vida de um documento, independentemente da mídia, né, que ele se encontra. Né? Bem, aí a gente dá para ver o ciclo de vida associado ao workflow. Como o nome diz, o ciclo de vida de um documento é utilizado normalmente em empresas via escrever qual o passo a passo de criação de um documento. Então, nós temos primeiro a criação do documento, criar o projeto eletrônico. Aí, depois de criação do projeto eletrônico, nós temos a revisão do documento e a revisão de documentos clientes, de comentários e clientes. Depois ajustes, revisão e aprovação de clientes, criar projetos de decoração, etc. Então, as atividades necessárias para implementar o GED, porque o GED não pode ser implementado sem antes organizar o arquivo físico. Né? Tem muitas empresas que pensam, vou organizar o GED e tem o arquivo físico totalmente bagunçado
Então, é necessário organizar primeiro o arquivo físico para depois se pensar na implementação de um gerenciamento eletrônico de documentos. Então, ainda de acordo com Baldan, Vale e Cavalcante, existem diversas atividades envolvidas no desenvolvimento da solução para implantar o GED nas organizações. São elas: acompanhamento de compra de software, acompanhamento de compra de equipamento e infraestrutura, acompanhamento de preparação de infraestrutura, instalação de servidor de GED, instalar as extensões do servidor, configuração do cliente web, criação e configuração dos VULTs, teste e preparação de infraestrutura de site, programações extras e necessárias ao projeto. Quer dizer, existem todas essas etapas que vocês estão vendo aí, e que você deve considerar junto com o seu departamento de TI, ou levar em consideração a contratação de uma empresa que faz o serviço de gerenciamento eletrônico de documentos, porque a empresa já vai prever todos esses passos. Então, aqui alguns exemplos de processamento de GED. Veja, primeiro pensar a organização do arquivo físico e como será organizado o projeto eletrônico. Depois, a preparação dos documentos, a captação, o armazenamento. Então, precisa levar em consideração como será armazenado, se será em nuvem, se será em servidor local, etc. Depois, a indexação e tratamento. O processo de captura de documentos pode ser feito através de scanners, através de e-mail, pode ser um documento já nascido em formato digital, um documento nativo digital, em PDF, por exemplo, em Office, pode ser capturado também por fax ou formulários. Depois é feita a extração de dados para indexação e após a extração dos dados é feita uma cadeia de gerenciamento e arquivo. E aí você vai considerar o repositório, o workflow, o record manager, quer dizer, todas aquelas ferramentas que foram mostradas anteriormente, até chegar na estocagem e a forma de saída, se será em disk ou na mídia, em que formato de mídia terá a saída, se for necessário imprimir ou enviar esse documento para fora do sistema. Recuperar a recuperação, depois a próxima cadeia é a recuperação e disponibilização. Aí pode ser em forma de CD, DVD, web segura, portal, e-mail, acesso LAN, etc. Aqui uma foto do processo SCM, e aí tem a criação, captura e armazenamento, a forma de versionar, versionar quer dizer qual tipo de versão que você acha mais adequado para poder fazer a recuperação, disponibilização do documento. Nesse sentido, a rede cariniana indica sempre o PDF. Depois, a indexação, gerenciamento em si, a limpeza, a mineração dos dados, distribuição, publicação, o formato, a forma de busca e descarte, se for o caso. Essa foto é bem emblemática, ela é bem popular na internet, que mostra o ciclo do GED, e aí a preparação, digitalização. Aí, nessa parte de digitalização, dá para a gente ver os tipos de formato, de versões de arquivo. Tem JPEG, BMP, TIFF, PDF, etc. A indexação, controle de qualidade e gravação. Então é isso, finaliza com mais um vídeo que vai mostrar o trabalho do GED, como é feito o GED. Esse vídeo também está disponível na internet. E esse senhor aí mostra como ele faz a digitalização eletrônica de documentos. De uma forma muito simples e fácil, nós conseguimos transformar tudo que é de papel hoje de forma digital. Ele está mostrando que é um processo bem fácil. Eu não vou passar o vídeo todo, porque o vídeo eu vou deixar o link disponível para vocês aí embaixo, vocês olham depois, tá bom? Então é isso, gente. Boa noite, E estudem, tá?
Essa é só uma introdução ao GED. Um abraço.